Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre um atacante do Palmeiras que foi muito bem pelo Botafogo, no caso em 2021, que está sendo especulado na Raposa. Será que é um nome interessante, viável? Quero comentar aqui nesse vídeo de hoje para vocês a minha opinião, como que eu vejo o jogador encaixando nessa equipe do Cruzeiro. Além disso, quero comentar também sobre um processo aí do Marcinho, ex-jogador do clube, qual o valor que ele cobra em relação a salários atrasados, direitos de imagem e quanto que era o salário dele quando jogava aqui pelo Cruzeiro. Além disso, para terminar aqui com vocês, quero falar também sobre, no caso, o Cruzeiro sendo comparado, o estilo de jogo do Pesolano com o futebol da Espanha, que goleou a Costa Rica por 7-0 nessa última semana, que realmente, se você for parar para ver, o estilo de jogo do Pesolano se assemelha em alguns pontos, obviamente, as suas devidas proporções, mas em relação a alguns tópicos que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui de 37 mil inscritos no YouTube. Até pedir também para você, no caso, comentar aqui embaixo seu nome, de onde você é, para mandar um salve aqui para vocês, até para me ajudar aqui no engajamento nesses jogos aqui da Copa do Mundo. Acaba que a galera não está muito preocupada assim com o Cruzeiro, então se você comentar, dá o like, sem dúvidas vai me ajudar para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui também para vocês dos nossos patrocinadores, a Sportpix.club, casa de apostas esportivas, que está com ótimos jogos nessa sexta-feira, dia 25, da Copa do Mundo mesmo, igual. Agora às 1 hora da tarde, começando o jogo entre Holanda e Equador, uma vitória da Holanda pagando 1,64, acho uma cotação interessante. No caso, às 4 horas tem Inglaterra e Estados Unidos, vitória da Inglaterra pagando 1,43 também, boa cotação. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você apostar nesse e em vários outros jogos. Amanhã também tem, no caso, Argentina e México, um jogaço aí nesse sábado para vocês, França e Dinamarca. Então pega lá o link que eu vou deixar na descrição e começa a apostar. Bom, quero começar falando assim sobre o Marcinho, jogador que no caso está cobrando um valor bem alto na justiça, que era inicialmente de R$554 mil, no caso esse valor da causa. Porém, ficou definido algo próximo de 300 mil, mas vale lembrar que ainda cabe recurso. Esse valor é cobrado por conta de salários atrasados, FGTS e também no caso de direitos de transmissão, direitos de imagem atrasados. E só para você ter uma ideia, o salário dele no Cruzeiro era algo que era de se esperar. Eu até lembro que eu tinha feito um vídeo, no caso, listando que o salário dele era próximo dos 60, 70 mil por mês. Foi bem assertivo. O valor dele, no caso, próximo dos 60 mil, 56, 60 mil por mês, sendo 36 mil de salário e mais 20 mil de direito de imagem. Então um valor bem interessante do jogador, que acabou não recebendo, então obviamente o Cruzeiro tem que fazer esse pagamento. Não sabemos se vai ser esse valor que ele chegou nessa causa de 300 mil, mas quem sabe um valor um pouco menor, as partes entrando em um acordo. O Marcinho, que tem 27 anos de idade, pelo Cruzeiro viveu altos e baixos, No caso, com o técnico Mozart, ali foi o melhor momento dele, depois caiu demais de rendimento no ano passado. Foram 32 partidas, mas apenas 2 gols e 3 assistências. Ele que vinha de uma boa fase pelo Sampaio Corrêa, onde havia feito 40 jogos, 9 gols e 5 assistências em 2020. Nesse ano de 2022, passou por 2 outras equipes. Eu até fiquei surpreso porque aqui não mostra que ele estava emprestado pelo Cruzeiro. Então, pelo que parece, o Cruzeiro já tinha chegado a um acordo com ele no início dessa temporada, para ele deixar o clube. Foram 10 jogos pelo Novo Horizontino, no Paulistão, 1 gol marcado, e a Série B pelo Guarani, também apenas 10 partidas, jogou inclusive contra o Cruzeiro. Enfim, jogador que não teve uma boa passagem e pelo menos não é uns valores altíssimos, porque, nossa, o que teve de jogador técnico que passou no Cruzeiro 2, 3 meses entre 2020 até o final do ano passado e que cobra aí mais de 1 milhão, 600 mil, 800 mil, não é brincadeira. Se você for pegar o prejuízo que o Cruzeiro teve nesses últimos 2 anos, deve ser algo gigantesco. Além de perder as receitas que tinha, se estivesse na primeira divisão, fora vários jogadores que contrataram, técnicos que não deu certo, e o Cruzeiro, como não estava pagando ninguém naquela época, pouco tempo depois, iria surgir, no caso, um processo como esse aí do Marcinho, então, próximo dos 300 mil reais. Dando sequência aqui, quero falar sobre o Pesolano e o estilo de jogo do técnico parece com o da Espanha. Isso daí foi o próprio Cruzeiro lá no Instagram, no Twitter também, que publicou a publicação o seguinte: jogaço da Espanha, muita troca de passes envolvendo o adversário, recuperação de bola rápida, parece muito aquele Cruzeiro de Paulo Pesolano. Obviamente uma brincadeira, pelo realmente o estilo de jogo que parece. Não é, por exemplo, o Cruzeiro de 2018, 2017, 2019 com o Mano Menezes falar que só porque ganhou parecendo no estilo de jogo do Cruzeiro, Obviamente que não. Claro, tem as suas proporções, Não vai comparar o Cruzeiro com a Espanha, mas
o estilo de jogo, de marcação altas e principalmente essa recuperação da bola no ataque é muito claro do que o Cruzeiro faz, né? Eu fico sempre surpreso com o Cruzeiro nessa última edição da Série B, que é um time que, quando estava com a bola, sabia o que fazer. Não é, por exemplo, igual alguns outros times que preferem, por exemplo, fazer uma pressão em cima da marcação e recuperar essa bola no ataque, como, por exemplo, eu vejo o Palmeiras fazendo muito isso. O Cruzeiro, mesmo tendo a bola, para ele tanto faz. Se o adversário ficar com a bola, o contra-ataque pode ser muito perigoso, até mesmo no campo adversário, né? O que o Cruzeiro fez de gols esse ano, roubando bola ali na saída do adversário, não foi brincadeira. Ou, por exemplo, tendo a própria posse de bola, né? Só lembrando que a Espanha aí goleou a Costa Rica por 7-0 e, de fato, o Cruzeiro tem essas características de jogo, né? Como, por exemplo, essa marcação muito alta, recuperação de bola rápida, principalmente no campo defensivo, né, do adversário, e uma troca de passes que, né, claramente o Cruzeiro, na maioria dos jogos, teve mais do que 60%, 65% da posse de bola, justamente por fazer parte desse esquema do Paulo Pezzolano. Até que eu tô curioso para ver o Cruzeiro no ano que vem, né? Se vai ainda continuar com esse estilo de jogo, eu tenho certeza que sim. Até o próprio Paulo Pezzolano, o Ronaldo, falou que não vai abrir mão disso, e até as novas peças, né, que vão chegar, como que vão se encaixar nesse esquema, no caso do treinador. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha desse estilo de jogo do Cruzeiro, e se vai ser, no caso, bem sucedido também, né, a longo prazo, principalmente agora na Série A. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Rafael Navarro, o atacante aí que surgiu muito bem no Botafogo na temporada passada e que está no Palmeiras atualmente, um nome que está sendo especulado, né, pelo Cruzeiro. Obviamente nada de oficial até aqui, surgiu apenas algumas informações, no caso pelo Instagram, pelo Twitter, e mais em relação à especulação da própria torcida do que, nossa, um setorista do Cruzeiro, ou por exemplo do Palmeiras, ou de algum outro time que tem negociações com o Navarro, informou que o Cruzeiro tem interesse. Não, nada disso, mas é um nome que, se você for parar para pensar, não é uma opção ruim e não é dentro daquele projeto que, podemos dizer assim, né, estaria dentro da realidade financeira do Cruzeiro hoje. O Rafael Navarro, que é bem jovem, tem aí seus 22 anos de idade, como eu havia comentado com vocês, centroavante que se destacou pelo Botafogo, onde ele foi revelado. O clube onde ele surgiu, né, ele passou ali antes disso, no Fluminense, sub-15 ao sub-17, Atlético Goianiense no sub-20 e no Botafogo chegou na base em 2020 e terminou, no caso, o ano com 15 jogos, 2 gols marcados. Começou a temporada do ano passado, na Série B, o Rafael Navarro assumiu essa titularidade e teve números altíssimos, né? 48 partidas, 16 gols marcados e 10 assistências. Números muito bons do centroavante que foi para o Palmeiras, no caso, em fim de contrato. Ou seja, o Palmeiras não teve que pagar nada para o atleta, que se você for olhar os números dele na temporada, você olha e você fala, foram números baixos, mas tem um detalhe, foram 48 jogos, 7 gols e 4 assistências, 11 participações em 48 jogos. Ok, né? Não é o número de titular. A questão é, todos os 7 gols foram na Libertadores. Aí você deve perguntar, né? Tá, Gustavo, mas então isso aí é interessante, né? A questão é que não, porque o Palmeiras na Libertadores sempre jogava com um time reserva e o Rafael Navarro tinha essas oportunidades. Então esses 7 gols foram divididos em 3 partidas. Então, as outras assistências eu não consegui conferir, mas vamos supor que cada assistência tenha sido em um jogo. Então, ele marcou em 3 jogos os 7 gols e mais outras participações em outros 4 jogos. Então, seria em 7 partidas ele participou de gols. Isso em 48 jogos na temporada, entende? Se você for pegar, ele ficou 41 jogos sem fazer nada. Essa é a questão, essa aqui que me pega bastante. Será que seria uma boa opção? 41 jogos, ele não fez nada, nenhum gol, nenhuma assistência. Obviamente na Série A, obviamente primeiro ano dele no Palmeiras, 22 anos de idade, é muito novo, né? Não dá pra cobrar isso do atleta chegar e querer que faça 16 gols, 8 no Brasileirão, 8 na Libertadores. Não, obviamente que não vai ser assim. Mas não é um jogador que, se chegasse, teria que ter essa responsabilidade de ser o camisa 9. Nossa, esse cara que vai resolver todos os problemas. Acho que seria uma excelente opção. Eu, particularmente, aceitaria no Cruzeiro. Só lembrando que o salário dele, quando ele chegou no Palmeiras, de acordo com várias matérias, era de 300 mil por mês, no máximo 350. Então, é dentro do teto estabelecido para o Cruzeiro nessa temporada. Se eu fosse o Ronaldo, eu tentaria, por exemplo, um empréstimo. Conversar com o Palmeiras, por exemplo, um empréstimo com uma opção de compra já fixado. Por exemplo, se ele vai bem, o Cruzeiro pode comprar 60% por 18 milhões de reais. Só supondo aqui um valor, até porque no Transfer Market ele está avaliado em algo próximo de 14, 15 milhões de reais. Então, acho que poderia ser uma opção. O Palmeiras, ano que vem, já tem várias opções para esse setor, né, de centroavante. E o Rafael Navarro jogou algumas partidas de ponta também. Pode fazer um papel de ponta esquerda, é um cara de velocidade. Eu, particularmente, acho uma boa opção. Chegaria com um salário dentro da SAF, né, 300, 350 mil por mês. Tem uma idade ok, 22 anos de idade. Não acho um jogador muito inexperiente, porque já foi bem pelo Botafogo. E números
razoáveis, igual eu disse para vocês, pelo Palmeiras, nesse ano que já foi campeão, inclusive, brasileiro e da Recopa Sul-Americana. Até queria pegar aqui os times, né, que ele marcou o gol, que no caso no grupo do Palmeiras, realmente de times bem de qualidade duvidosa, né, times do Peru, que o Palmeiras fez 7-0, da Bolívia e do Paraguai, então não são times assim excelentes, igual o Independente Petroleiro, ele marcou 4 gols só nesse jogo, na goleada de 8-1 do Palmeiras dentro de casa. Olha que resultado gigante, né? O Rafael Navarro marcou 4 gols. E antes disso, na vitória contra o Deportivo Táchira, vitória de 4-0 do Palmeiras, ele marcou 2 gols também. E depois no gol aí contra o Independente Petroleiro, ele marcou um gol também, numa goleada por 5-0. Então, vamos esperar. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do atleta? Se aprovaria ou não o nome do Rafael Navarro aqui no Cruzeiro pro ano que vem? Tô curioso para ver a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, pegar o link também da sportpix.clube para apostar nesses jogos aí dessa sexta-feira cheia, né? No sábado também, no domingo. No domingo aí tem Espanha e Alemanha também, jogaço. Vou deixar o link então aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!